Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Criminosos na mira da polícia no Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Na mega operação teve até anabolizante apreendido. Dá pra acreditar? Ousadia em ação. Bandido arromba portão de condomínio na capital, na maior cara dura. Cadê a segurança? Enquanto segue o impasse envolvendo os serviços oferecidos pelo INSS, 4 agências abrem no estado. Saiba quais são daqui a pouco. Todo o atendimento nas unidades que estão abertas, eles se darão com o prévio agendamento. Auxílio emergencial. Caixa deposita R$ 600 e libera saque de 300. Saiba quem pode receber. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço. Já está no ar. Preste atenção nessas imagens aqui, impressionantes, de um guindaste que caiu no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. Olhem só o momento, desesperadamente, um operário sai correndo, inclusive cai o capacete e desaba esse guindaste na entrada, na garagem ali de uma residência que fica ao lado. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, ainda bem que ninguém ficou ferido. Por um outro ângulo a gente vê o guindaste aí no momento em que ele cai, um susto muito grande. Esta obra que é na rua Gonçalves Dias, isso aconteceu na manhã de ontem e daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muita informação para você. É rapidinho, até já. 11 horas e 45 minutos, estamos de volta com o SBT Rio Grande e de imediato vamos falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, vem pra cá, Jeremias Werneck. Tava na dúvida se eu entrava, você esperava a chamada, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, André. E aí, o que temos para essa sexta-feira, Jeremias? Olha, agora já dá pra deixar de lado um pouquinho, porque... Vamos deixar de lado a Conmebol Libertadores, porque a gangorra Grenal, ela mudou com o clássico. Olha só, e tem Campeonato Brasileiro. Olha como a gangorra mudou com o Grenal. Lado psicológico, gente. A gente tá triste por não ganhar Grenal, sabe que o clássico é um campeonato à parte. Mas continuamos líderes do Libertadores, continuamos em segundo lugar do Brasileiro com uma grande campanha. A bola é pra ele. Chega na frente Zé Gabriel, fica com o rebote Orejuela! Claro que tem um pouco mais de raça, um pouco mais de dedicação nos Grenais, porque a gente sabe que a cobrança é um pouco maior. Thiago Galhardo pede na segunda trava, a bola é pra ele, o toque de cabeça, pegou o Vanderlei! A inversão, PP de fora, tentou o chute, o gol! Gol do Grêmio! Quem tá mandando aqui no Rio Grande do Sul há 4 anos é o Grêmio. Alessandro com o pé esquerdo autorizado. Levantamento na grande área, o toque de cabeça à esquerda do Vanderlei. Nunca no me ha pasado tener una secuencia en los clásicos en 30 años en el fútbol. E aí, como é que vai ficar essa balança? Será que o Inter vai baixar mais um pouquinho? Será que vai se recuperar? Porque, olha, a rodada é uma rodada de Campeonato Brasileiro com 2 jogos duríssimos. Duríssimos. O Inter pega o São Paulo tá mal na Libertadores, então precisa se recuperar. O Inter tem vários desfalques. E o Grêmio pega o Galo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então é um final de semana assim, ó... O jogo do Inter vai ser onde? Aqui no Beira-Rio. Aqui no Beira-Rio. Os dois são sábado, né? O Inter entra em campo um pouco mais cedo, depois entra em campo o Grêmio contra o Galo. Mas são 2 partidas assim. Pro Grêmio a gente vai ver se o Grêmio vai embalar, se vai decolar mesmo. E o Inter vamos ver como é que reage
principalmente animicamente, né? Animicamente, esse golpe, esse direto no queixo no Grenal. Como é que é o termo? Animicamente, tomou um golpe no queixo, né? Direto no queixo. Vamos ver se ficou grogue, se levanta ou se não levanta. Certo. Eu vou voltar daqui a pouco também para falar de um outro tema importante. Peraí, deixa eu levantar que eu não estou vendo a Fernanda. Fala, Fernanda. Tá, então eu vou voltar daqui a pouco para falar de um tema importante que é a atualização do protocolo sanitário da CBF para os jogos do Campeonato Brasileiro. Certo. Tá uma polêmica muito grande porque o Flamengo tem um surto entre seus funcionários e seus jogadores, são mais de 30 casos. Nossa. O Flamengo quer adiar uma partida contra o Palmeiras e aí é um choque. Flamengo e Palmeiras, os dois clubes mais poderosos economicamente, os dois favoritos ao título brasileiro, e o Flamengo quer adiar e a CBF e o Palmeiras não querem. Tem atualização sobre isso, uma atualização do protocolo, e eu vou atualizar também o que Grêmio e Inter pensam a respeito disso. Até porque o Flamengo foi um dos que mais batalhou para a retomada do futebol, né? E agora está pedindo esse tempo, né? Agora, o que será que aconteceu para tanta gente ter se contaminado assim, né? A bolha estourou, né? Pois. A bolha estourou. E o Flamengo também foi um dos primeiros a voltar, fazendo treinos até quando o governo do Rio não permitia. E o Flamengo é um dos defensores da liberação de 30% do público nos estádios brasileiros agora em outubro, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também mais sobre a dupla Grenal, os preparativos, quem vai, quem não vai, quem foi liberado, quem não foi liberado. Em seguida, a gente atualiza tudinho. Tem gols da Libertadores, tem uma atualização importante no Inter. O bicho está pegando dentro do Internacional, vão ter mudanças. Mas eu volto daqui a pouco para contar. Até já. Tá? Jeremias Werneck, até daqui a pouco. Agora faltando 10 minutos para o meio-dia. E olha só, atenção para este flagrante impressionante de um guindaste que simplesmente desabou. Isso aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Ontem de manhã, o desespero do operário saiu correndo, porque quando viu, né, veio abaixo. Enorme de um guindaste, de uma obra em construção. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes do que aconteceu. Por um outro ângulo, a gente observa aí caindo. Uma senhora que mora nessa residência diz que por pouco o guindaste não cai por cima dela. Ainda bem que ninguém ficou ferido, mas vale o alerta. E por um outro ângulo também, o momento que desaba esse guindaste nesta obra em construção. Ninguém ficou ferido, ainda bem, mas sempre vale este alerta. O que aconteceu ainda está sendo investigado, não se tem informações do que provocou a queda, até porque é uma obra que estava toda regularizada, mas foi um grande susto. Tem uma senhora que passa ali, logo, olha, passou questão de segundos, começa a desabar e o operário sai desesperadamente correndo, inclusive deixou o capacete, né, cair. Como eu disse, foi ontem de manhã aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Daqui a pouco trazemos detalhes sobre isso e vamos falar também em seguida sobre o auxílio emergencial. Saiba quem pode receber o benefício hoje. Então fique aí, que a gente vai ter música ainda. Tem música. E olha, uma história muito interessante de uma banda gauchesca, tá? Eu vou explicar depois por que tem tanta curiosidade nesta banda aí. Vamos escutar um pouquinho. Gente, é uma banda, eles são amigos, só que cada um mora num país, são 5, 6 países diferentes. E aí eles se reuniram, né? E se juntaram e mesmo aí com o distanciamento conseguiram tocar juntos, cantar, enfim, daqui a pouco a gente vai mostrar e vamos encerrar, inclusive, o SBT Rio Grande dessa sexta-feira com um pouquinho de música. Bom, agora são, deixa eu ver a hora certinha, 11 horas e 52 minutos. Atenção para este flagrante de arrombamento que teve aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O bandido entrou no prédio para roubar uma bicicleta. Vamos até a redação, Luciane Kuhlmann, hoje está na redação com a gente. Bem-vinda, Lu. Conta pra gente que história é essa, Lu. Pois é, André, bom dia para você, bom dia para o pessoal que está assistindo aí o SBT Rio Grande. Olha essa cena, né? Ali o bandido chega, já vista de longe, porque na verdade são grades, a bicicleta lá dentro, analisa a estrutura, olha lá, ele chega aí mais longe, olha melhor para ver se está alguém passando. Faz uma análise. E aí o que ele faz? Olha ali, ele puxa, ele força o portão da garagem ali do prédio. Com a maior facilidade. Com a maior facilidade. A gente sabe que não é muito difícil fazer isso, né, André? Infelizmente. E aí ele puxa, passa por baixo da fresta. A gente vai ver mais por outro ângulo ali. Aí ele passa ali por baixo do portão, vai direto ali na magrela, pega a bicicleta e foge tranquilamente. Isso aí aconteceu na madrugada de ontem. Olha lá, ó, ele pega a bicicleta e
se some. Aconteceu na madrugada de ontem na rua Doutor Ney Cabral, no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. Tá ali a bicicleta, ó, tá bem pertinho, inclusive, do portão. E aí eu vou lhe dizer, sabe que o zelador lá do meu prédio sempre diz pra gente: bota cadeado na bicicleta, os bandidos são rápidos. E a gente não tinha nunca colocado. E aí, olha aí, ó, exemplo clássico do que a bandidagem faz. Entra, arromba e sai com a bicicleta, se é que não sai pedalando, né? Porque se ela ainda não tá com alguma trava, ainda sai pedalando tranquilamente, como se fosse sua. Essa coisa de botar a corrente só no pneu ali, na roda, isso não adianta. Não. Porque o cara levanta e se vai embora, né? Depois arrebenta. Agora ele faz a análise, né, do ambiente e ali, ó, a impressão que é com a maior facilidade. Parece. Entra e inclusive tem uma moto, né? O que também poderia ter levado a moto. Né? Seria muito fácil. Agora não adianta. A gente até se sente, pô, que o errado somos nós que não prendemos a bicicleta, que não claro prendemos que não, a moto. né? Mas ó, é uma coisa que é difícil. Infelizmente, a gente tem garagem, tem portão e mesmo assim tem que prender de todas as maneiras possíveis, porque o pessoal é rapidinho nisso. Às vezes tem até alarme, né? Mas eles são tão rápidos que entram, pegam, saem correndo e nem dá tempo para a empresa de segurança, enfim, ou para um morador ver o que está acontecendo. É tudo muito rápido. Aliás, daqui a pouco, Lu, a gente vai mostrar uma imagem de um roubo que teve aqui no litoral. Mais um golpe, né? Mais um golpe. Gente, olhem esta imagem, prestem atenção no que os caras estão fazendo. Antes de colocar a imagem, segura um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, eu sou o criminoso, tá, Lu? Uhum. Eu sou o criminoso e tu é a vítima. Certo. Aí o criminoso pega o telefone da Lu e diz: Dona Luciane, a senhora precisa comparecer aqui no banco imediatamente, porque é um problema na sua conta. A senhora pode vir até aqui? Peraí que tem que pegar o telefone, né? Isso. Alô, a senhora me escuta? Agora, desculpa, eu fiquei falando, eu não percebi se a senhora estava ouvindo ou não. Sim, mas eu não tenho nada, não tem nenhum problema na minha conta. Sim, a senhora tem um investimento aqui que se a senhora não vier hoje, ele pode ser bloqueado. Então a senhora precisa resolver. A senhora tem que procurar. Que estranho. É estranho. Mas a senhora precisa vir aqui. Precisa vir aqui e procure pela gerente regional que está temporariamente aqui na agência. Tá bom, vou falar com o meu chefe para ver se ele me libera para eu ir ali no horário do almoço, então. Sim, não, mas tu precisa vir, senão o seu dinheiro vai ser bloqueado. Tá Aí certo. a Luciane fala com o chefe dela, que libera, ela vai até o banco. Entra no banco e começa a procurar quem é que ligou, o que tem que fazer. Enquanto isso, vai um guincho, uma pessoa que já viu a Lu estacionando o carro, vai o guincho, tá? Os criminosos param com um guincho e põem o carro em cima do guincho. Que barbaridade, e dão no pé. Né, André? Não há o que não haja. Esses tempos a gente mostrou o pessoal indo com uma Kombi roubar moto, né? Foi. Agora de guincho. Olha guincho. A cara de pau. Mas é que aí que ninguém levanta suspeita, né? Acima de qualquer suspeita. O guincho ali e eles vão. Agora a gente não sabe se é um roubo por encomenda, se queriam exatamente aquele carro, aquele modelo de carro, ou, né, o modo de operação, enfim. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este caso aí. Então é mais um golpe e com um roubo, né? Tirando a propriedade, né? Roubando o carro dessa pessoa que foi até o banco. Isso aconteceu no litoral. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, vamos falar mais sobre isso. Muito bem, e atenção agora, porque teve uma operação policial contra uma organização criminosa. Tempos atrás, falamos do crime, principalmente na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E esta operação, uma grande operação, justamente foi contra o tráfico de drogas nessa região, né? Entre ali a divisa, cidades do sul catarinense. Quem acompanhou, quem tem informações, detalhes é o colega Lucas Abate, 11h57. Agora, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Essa operação que já tem 10 presos até o momento, uma investigação que apura criminosos que estão atuando nessa região do litoral norte e também o sul de Santa Catarina. Com esses 10 presos e também alguns mandados, foram 49 mandados de busca e apreensão, a Brigada Militar já conseguiu apreender uma quantidade significativa de bens. Foram 18 armas, entre pistolas e espingardas, dinheiro falso, R$10 mil em dinheiro falso, R$35 mil em espécie aí de dinheiro verdadeiro, André, e também 6 veículos, sendo 2 caminhonetes. Essa ação é a segunda fase de uma operação que aconteceu em agosto desse ano, o fruto de uma investigação de 10 meses da Brigada Militar, da Polícia Civil, também do Ministério Público, para tentar identificar e desarticular essa quadrilha, essa facção criminosa que estava se expandindo do litoral norte do Rio Grande do Sul
em direção ao sul de Santa Catarina. É algo que, inclusive, a gente que acompanha o dia a dia da polícia, acompanha investigações, é algo que os próprios policiais citam bastante, que recentemente, de 1 ano para cá, muitas prisões que eles estão fazendo por crimes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, eles vão até a região de Santa Catarina, aquela região mais ao sul, para buscar esses criminosos. Nossa, então, a polícia já está atrás, está em alerta, porque está se tornando um local para um esconderijo, para a fuga desses criminosos que atuam na região metropolitana, litoral, enfim, em várias partes do Rio Grande do Sul. Pelo que a gente vê na imagem aí, me parece que é o posto da Polícia Rodoviária Federal ali em Osório, é isso, Lucas? André, foi toda essa região, Osório, até Torres também, aquele trecho da BR-101, contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Alguns mandados foram cumpridos, inclusive, aqui em Porto Alegre. Certo. Então, uma operação que atingiu uma grande parte do estado do Rio Grande do Sul e também do sul de Santa Catarina. Então, chama atenção a quantidade de policiais e de viaturas. E a gente observa, tem viaturas da Brigada Militar e viaturas também da Polícia Catarinense, ou seja, uma grande operação. Eu acho que esse é o ponto de encontro aí, deve ter sido ali na BR-101, me parece que é o Osório. Quando nós falamos, Lucas, tempos atrás, sobre uma operação que teve, tu falaste que foi em agosto, teve uma operação, inclusive, indo em arrozeiros, empresas que produzem arroz, ali no sul catarinense. Eu não sei se tem a ver com esta operação, se foi a fase inicial, mas há uma preocupação muito grande do aumento da criminalidade, inclusive com muitos crimes entre os criminosos, ali naquelas praias, logo passando Torres, depois de Passo de Torres, ali do lado catarinense. Né? Deve ter a ver com essa... A região de Sombrio ali, principalmente. Essa operação que teve em agosto, a Operação Divisa 1, né, a parte 1, inclusive teve um bunker que foi localizado, que estava sendo construído por traficantes para eles se esconderem, se protegerem de ataque de inimigos, também uma abordagem policial. Então eles descobriram que eles estavam construindo esse bunker nessa fase inicial da operação. Mas o que acontece por lá, André? Tem uma região de Santa Catarina que é dominada por uma facção paulista, uma grande facção que atua no centro do país, e agora tem esse avanço desses criminosos aqui do Rio Grande do Sul. Então preocupa bastante as autoridades que está tendo esse encontro, esse confronto entre duas facções para tentar dominar mais o estado de Santa Catarina, que por enquanto tem essa divisão. Então por isso que essa região sul, ali Sombrio, a partir de Sombrio, até mesmo em Bituba, toda aquela região Balneário ainda abaixo de Florianópolis, eu lembro que teve uma operação ali também. Preocupa muito então as autoridades, porque esse local que está em disputa agora pelos criminosos. Então por isso que tem a participação das forças policiais aqui do Rio Grande do Sul, porque são criminosos com origem aqui no estado. Para quem está chegando agora, 12:02, estamos conversando eu e o Lucas Abate sobre uma operação que teve hoje de manhã, uma grande operação, inclusive, chama a atenção o número de viaturas e de policiais, tanto gaúchos quanto catarinenses, nessa operação, né, chamada Divisa, justamente na divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para a gente não confundir, às vezes o pessoal fala limite. Limite é entre cidades, divisa entre estados e fronteira entre países. Então, porque a operação divisa, esses estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o estado catarinense, que tem um índice de criminalidade sempre historicamente mais baixo, teve aumentado nos últimos tempos. Cresceu muito a criminalidade, que tem a ver com a incursão desses criminosos e muitos do Rio Grande do Sul, e por isso essas operações. Correto, Lucas? E o resultado da operação, o que a gente pode trazer? 10 presos até o momento, operação que ainda segue em busca de outros criminosos, mandados, prisões em flagrante, de repente por drogas e armas, e também 18 armas que foram apreendidas, principalmente pistolas e espingardas, e outros 6 veículos que estavam em poder desses traficantes, que eram usados para lavagem de dinheiro também. E essa imagem que a gente vê de um sítio, isso possivelmente de um dos criminosos, né, que usavam esse sítio ou como esconderijo ou mesmo como moradia, né? Tá aí o helicóptero, inclusive fazendo sobrevoo, e carros lá embaixo da Brigada Militar e também da Polícia de Santa Catarina. Só dá rapidamente aqui, deixa eu ver quantos, para a imagem aqui, deixa eu ver quantos carros, para a gente ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, nossa, passa aí de, contando, uns 40, 50 viaturas e um grande número de policiais. Obrigado, Lucas Abate, daqui a pouco a gente volta a conversar 12:03. E atenção, nosso assunto é INSS.
13 agências do INSS passam por uma vistoria e podem oferecer a perícia médica aqui no estado. Quantas foram incluídas, Lu? Ou seja, que vão poder abrir, que vão receber as pessoas para fazerem a tal da perícia? Então, André, no total agora são 13 agências no Rio Grande do Sul. 4 agências foram incluídas nessa lista, ou seja, que passaram por uma vistoria e aí ficaram aptas, então, a realizar esse procedimento, que é o da perícia médica, tá? Vamos ver, então, a lista atualizada das agências aqui no estado que estão prestando esse serviço. É Cachoeira do Sul, Canoas, Cruz Alta, Frederico Westphalen, Ijuí, Lajeado, Osório, Panambi, Passo Fundo, Porto Alegre, São Leopoldo, São Luís Gonzaga e 3 de Maio. E eu reforço, André, essas agências são as que estão prestando o serviço de perícia médica. Por quê? Há outras agências abertas, mas apenas com serviços administrativos. Porque para a perícia há uma série de protocolos que a agência precisa seguir, porque há mais contato com o paciente, tem o consultório e tudo mais. Então, há outras medidas que precisam ser tomadas para evitar o contágio do novo coronavírus. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, na gerência de Porto Alegre, isso inclui Porto Alegre, Viamão e Alvorada, tá? São 3 cidades que englobam a gerência aqui da capital. Apenas a agência Partenon faz a perícia, mas a gente tem a agência de Alvorada e um drive-thru aqui em Porto Alegre, na Marechal André, que prestam o serviço administrativo, às vezes prova de vida, protocolos de documentação, enfim. Essas imagens são de hoje, André, em frente à agência Partenon, que desde que abriu ali na terça-feira, vem registrando um grande movimento, né? Nessa agência, então, são 20 peritos trabalhando. O INSS fez a realocação de vários servidores para poder abrir as portas dessa agência, inclusive servidores da limpeza, de vigilância. E olha, hoje, André, muita gente, né, indo até lá, não tinha perícia marcada e a gente sempre acaba se deparando com aquelas histórias de pessoas que não estão conseguindo receber a aposentadoria por invalidez, agora, Lu, o auxílio-doença. Diga. A grande dúvida, porque as pessoas ligam para o 135, que é o número do INSS, elas confirmam, eles dizem que vai estar aberta, aí as pessoas se programam, vão até a agência é fechada. Tem algum número, será, aqui em Porto Alegre, para que a pessoa possa ligar para a própria agência e a agência confirmar, ou eles continuam centralizando no 135? É o 135 e o meu INSS. Algum problema hoje, pelo que a gente viu, por exemplo, de uma senhora que passou mal em frente ali à agência do INSS, ela tinha um agendamento pela internet, que daí não foi feito e ela não estava conseguindo reagendar por telefone. Inclusive, ela desmaiou, viu? E aí ela conseguiu atendimento. E ela é daqueles casos, André, a gente já vai ver o que ela falou, bem clássico. Ou seja, o médico da perícia diz que ela pode voltar a trabalhar e o médico da empresa ou o médico do posto de saúde diz que não. Olha só o caso da dona Vera. Eu senti tontura, eu que tenho mal de Parkinson. Além de mal de Parkinson, eu tenho ameaça de AVC. O meu médico disse que eu não tenho condições de trabalhar, eu não sou hábito para trabalhar. E eles disseram no NPS que eu tenho hábito para trabalhar. É o famoso problema que a gente viu ontem aqui, a gente tem trazido as histórias exatamente como da dona Vera aqui, né, André? E olha só, tem um outro caso que a gente também conversou na fila ali do INSS, que é o Felipe, que daí é um caso muito comum atualmente. Conseguiu a antecipação do auxílio-doença lá no início da pandemia, quando as agências fecharam, né? Que aí o INSS antecipou, a pessoa encaminhava o processo pela internet e hoje estava voltando para então fazer a perícia presencial, que agora então é obrigatório. Vamos ver o que o Felipe falou. Via internet. Pelo telefone eu fiquei 52 minutos na linha e não consegui ser atendido. Aí eu comecei, enquanto eu esperava na linha, eu fiz o processo via internet e agora tô ingressando ali novamente. Minha segunda perícia, né, presencial, a primeira ocorreu antes da parada, do lockdown. A minha dificuldade agora acho que vai ser ali que eu tô mudando o motivo, né? Então eu vou ver agora para ver a questão que eu tô entrando agora por causa da minha coluna. A primeira vez foi por causa de joelho. Então é quase uma renovação, só que a primeira já encerrou. E eu só tive, depois que acabou meu joelho, eu tive
o adiantamento, né, que é do INSS, e depois não tive mais nenhum ressarcimento, né. Ô, Lô, então a orientação, não sei o que o INSS fala a respeito disso, né? Mas o que seria melhor, pelo visto, no caso dele, melhor não pelo telefone, mas pelo meu INSS, né? Que é no site, mas nem todo mundo tem internet, nem tem dinheiro para pagar nessa crise que a gente vive. Ontem até eu trouxe a informação, lembra, André, que foi ontem, anteontem, não me lembro mais, porque a semana inteira a gente está falando, né, sobre INSS, mas o governo federal já abriu uma licitação para aumentar em 30%, né, a capacidade do 135. E hoje pela manhã, o gerente executivo do INSS aqui de Porto Alegre, o Clayton Pereira, ele deu uma entrevista esclarecendo algumas dúvidas da população, dos segurados, umas dúvidas comuns. Vamos ver o que ele falou e depois a gente esclarece mais algumas outras dúvidas também do pessoal. A orientação é que com a PS Partenon atendendo as perícias médicas, aquele segurado que teve a antecipação do auxílio-doença, ele tem que ligar para a Central 135, ele tem que entrar nos canais remotos pela internet ou mobile e fazer o agendamento da perícia presencial. Ressalto que todo o atendimento nas unidades que estão abertas, eles se darão com o prévio agendamento. Não tem atendimento espontâneo. Nós temos só estaremos atendendo o atendimento que for agendado. Agora uma pena, né, Lu, que a gente ainda não sabe o que vem acontecendo, porque nós temos problemas com quem enfrenta e precisa fazer a perícia, né? Mas tem outros diversos casos que as pessoas precisam comparecer no INSS, seja por causa da aposentadoria, para levar as testemunhas, seja por uma série de outras razões que há necessidade de que seja presencial. E a gente não entende muito o que aconteceu. Com os peritos até houve aí esse impasse dos peritos dizerem que as agências não estavam preparadas para esses atendimentos em meio à pandemia. Agora, com relação aos outros tipos de atendimentos, se é falta de pessoal, se o pessoal não está querendo ir trabalhar também pelas mesmas faltas de condições, a gente não sabe. Isso não ficou claro. Na verdade, o gerente de Porto Alegre, ele esclareceu, viu, André? Ele disse que aqui em Porto Alegre, ou seja, nessa gerência, né, que é Porto Alegre, Viamão e Alvorada, então a gente tem uma agência só com perícia, tem a agência Alvorada, só questões administrativas, e o drive-thru na Marechal André, só questões administrativas. Por que não pode abrir mais agências? Porque todos os funcionários que não são do grupo de risco foram realocados nessas agências e aí não tem mais gente. Isso ele falou quando? Exatamente. Todo o restante, ele está afastado porque está no grupo de risco e não podem trabalhar. Então, eles seguem em trabalho remoto. Mas estava na hora, né, do INSS dar uma explicação, né? Pelo menos, e explicar. Não justifica, mas pelo menos explica, porque é o que a população está precisando. E a gente está pedindo há horas uma explicação. Há horas. Exatamente. Pelo menos o Clayton sempre presta os esclarecimentos, mas é que ele é locado aqui em Porto Alegre, né? A gente precisava de alguém que fizesse, assim, uma ampla explanação a respeito de toda essa situação do INSS. E nós sabemos de toda a burocracia que é e nada, obviamente, nada pessoal. Agora, fala em nome da população, porque quem está precisando de dinheiro, quem está passando fome, quem junta trocado para conseguir ir até a agência do INSS e dar com a cara na porta, essas pessoas, eu represento estas pessoas, nós representamos essas pessoas. E a informação tem que chegar até elas. A gente tem dificuldade, nós jornalistas, de ter informação, imagina a população de um modo geral. Então, assim, demorou, mas saiu. Tem uma explicação, explica, mas não justifica. Ainda há muitos problemas e a gente vai continuar sempre acompanhando isso, porque a população precisa de esclarecimentos e a gente, inclusive, vai voltar ainda durante o SBT Rio Grande falando a respeito, né, desses problemas aí do INSS e estas soluções que vêm aparecendo. Agora, um outro assunto contigo, Lu. Do guindaste que caiu num canteiro de obras aqui em Porto Alegre, foi ontem de manhã, um susto. Olha o desespero daquele operário quando viu o guindaste caindo. Né? Nossa, olha que susto, e foi por pouco, viu, André? Nossa. Aconteceu 10h45 da manhã, na rua Gonçalves Dias, aqui no bairro Menino Deus, pertinho até aqui da TV. E as imagens, como a gente viu, o que estava acontecendo? Tinha essa mini grua, né? Ela estava levantando um material. Tem numa das imagens até que a gente consegue ver meio que de relance. E aí, de repente, a gente vê que um funcionário para ali na calçada e começa a acompanhar o movimento, né, desse material que está sendo içado para cima ali nessa construção.
E aí, inclusive, passa uma senhora. Daqui a pouco, ali tá o funcionário olhando, passa até uma senhora. Passou do lado, gente. E aí, de repente, ele desaba, olha o susto. Ele desabou total na entrada da garagem desse prédio vizinho. André, ninguém ficou atingido, por sorte, né? Os bombeiros foram até o local, a estrutura do prédio vizinho não foi afetada, foi só realmente ali bloqueou a entrada da garagem. A Defesa Civil também fez ali uma vistoria. Lu, daqui a pouco o Lucas vai entrar com a gente, vai trazer mais informações, mais detalhes do que aconteceu. Inclusive o Lucas, que teve acesso a essas imagens aí, inclusive aí com vários ângulos. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Agora, 12h e 14 minutos. Está na hora da gente falar de esporte mais uma vez aqui no SBT Rio Grande. Vem pra cá, Jeremias Werneck. Chamou, cheguei. Chamou, tô na área. Vamos lá. Vim até de óculos, cara, que eu vim correndo. Deixa eu tirar o óculos. Você é pra perto? Sei lá o que é isso aqui. Se é pra perto, vamos lá. André, vamos começar pelo Inter. Vamos lá. O Inter joga contra o São Paulo no Beira-Rio, mas o Inter está vivendo uma pressão interna muito grande. Afinal de contas, vocês, colorados, gremistas, já sabem os números de cor. O Inter está fechando 2 anos sem vencer o Grêmio, 10 Grenais, então tem uma pressão muito grande por trocas. E aquela coisa, sabe? O Inter está no divã, está fazendo terapia, está tentando entender o motivo, a razão para não vencer o Grêmio. E as pressões internas muito grandes, elas devem ocasionar a saída do vice de futebol, o Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos está sendo muito cobrado, até por esse ambiente político que o Inter vive. O Inter tem uma eleição presidencial no final desse ano, então existe uma cobrança muito grande em cima disso. Só que assim, o Inter garante que o Cudê vai ficar, porque o Inter entende que ainda tem coisa para fazer na Libertadores. E por falar em Libertadores, vamos mostrar uns gols da Libertadores? Vamos lá. Vamos mostrar uns gols da Libertadores? Cadê? Olha aí, ó. Delfim e Santos. O Santos venceu o Delfim. Santos venceu o Delfim por 2-1. O Marinho, ex-Grêmio. O Marinho tá jogando muita bola no Santos, né? O Marinho tá jogando muita bola no Santos. Tá aqui no plasma, o Leandro botou no plasma aqui para me ajudar. O Delfim chegou a empatar, né? Mas, no final, o Santos venceu. O Santos, com o Cuca tá se ajeitando, o Santos, né? Não é assim um favorito ao título, mas, enfim. Agora, Boca Juniors. Boca é uma grife, Boca é um clube que todo mundo tem que ficar de olho na Libertadores. Venceu mais um, venceu o Independiente Medellín. E assim, nunca é aquele Boca, sabe, André? Todo mundo diz, não, mas esse Boca aí não é aquele Boca, mas o Boca sempre chega. E o que era aquele Boca? O Boca tricampeão, né? O Boca nunca foi sempre foi um clube popular, mas foi campeão em 2000, 2001, 2003, então era aquele Boca, né? Do Esqueloto, do Palermo. A gente está vendo aí Jorge Wilstermann e Peñarol. O Jorge Wilstermann venceu o jogo. O Jorge Wilstermann, time boliviano, tem esse nome em homenagem a um general da aeronáutica lá do país. E o Jorge Wilstermann venceu. O Peñarol, coitadinho do Peñarol, né? Peñarol futebol uruguaio, assim como o Uruguai, como todo, passando por muitos problemas econômicos. Então o Peñarol não é mais aquele Peñarol tradicionalíssimo, o primeiro campeão da história da Libertadores, né? E aí, Fê, vamos voltar a falar do Grêmio e do Inter? Vamos falar primeiro do Eduardo Cudê, porque ele é gringo, assim como o Peñarol, mas ele é argentino. E a batata dele está assando, mas o Inter garante que o Eduardo Cudê vai permanecer. Vamos botar a sonora aí do vice de futebol do Inter falando sobre o Eduardo Cudê, porque o Cudê está sendo muito contestado, não só pelas derrotas no Grenal, mas pela queda de rendimento do Inter nesse mês de setembro. Mas olha o que a direção falou sobre o Cudê. E hoje o conjunto nos mostra que é possível retomar um futebol com intensidade, com marcação alta, né? E que nos dê os resultados que vínhamos atingindo. Todos nós estamos trabalhando para virar essa chave, mas nós não podemos deixar de falar aqui que nós estamos falando de um clube que está, né, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e nas primeiras posições da sua chave na Libertadores da América. Senão, sob pena de nós estarmos, né, jogando fora tudo de bom que vem acontecendo. Tem um outro trecho dessa entrevista que o Inter convocou, em que ele diz assim, isso nem é cogitado, a demissão do Cudê não é cogitada. Mas assim, André, o Inter vai pegar o São Paulo, depois tem um jogo contra o América de Cali, na Colômbia. O Inter joga as 2 partidas finais desse grupo E fora de casa, contra o América de Cali e depois contra a Católica no Chile. E depois tem um Grenal, dia 3 de outubro. Então, esse ambiente político e o fato do time ter caído de produção deixa um ponto de interrogação. É claro que deixa. É claro que deixa. Você que está em casa... Pressão grande, né?
A pressão da torcida, claro, nossa, claro. ontem a repercussão foi muito grande. Claro. Até se prometeu um protesto, o protesto não aconteceu na quinta-feira, talvez aconteça nas próximas horas, eu não tenho essa informação, mas a torcida do Inter está incomodada com a sequência contra o Grêmio e com a queda de rendimento. O Inter perdeu para o Goiás, que era a lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Inter tem um grupo limitado em número de jogadores, quantitativamente. Mas ele poderia fazer um pouco mais, né? E sempre teve uma expectativa muito grande. Lembra da vinda do Cudê, o que foi? Ele tem um contrato de 2 anos, né? Ele assinou um contrato. Exatamente. Aí é um ponto muito importante. O Eduardo Cudê não tem contrato até o final dessa temporada. Ele tem contrato até o final de 2021. O Inter pagou ao Racing de Avejaneda da Argentina para contratar o Eduardo Cudê. Fez esse contrato, trouxe a comissão técnica do Eduardo Cudê, trouxe reforços, jogadores que ele indicou. É uma conta muito cara para o Inter pegar e rasgar agora no mês de outubro, né? É muito arriscado o Inter fazer isso. Depende muito do rendimento agora nessas próximas 3 partidas, digamos assim, porque ele joga agora amanhã com o São Paulo, é isso, né? Joga com o São Paulo. São Paulo também tá assim, ó, com o fogo entrando por debaixo da porta, até mais que o Inter, né? A situação do São Paulo é bem mais delicada e se o Inter não vencer o São Paulo, corre o risco de perder muitas posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje. Hoje é vice. E aí, no dia 3 tem Grenal. Fernanda Galvão tá lembrando um ponto. Dia 3 tem Grenal, tá? A Eliane Aires lembrou. Dia 3 tem Grenal. Pois é, então até o Grenal é o 3º jogo daqui pra frente, né? Tem agora no final de semana com São Paulo, depois ele tem América de Cali na Colômbia. América de Cali na Colômbia, e aí vem o Grenal. Só assim, ó, se a gente... Vamos refletir aqui, André e quem tá em casa com a gente. Talvez, o Eduardo Cudê e o Inter sejam reféns da expectativa que eles criaram. Esse time que foi líder do Campeonato Brasileiro criou uma expectativa. Nossa, é o Inter do Cudê, um treinador estrangeiro. Talvez isso esteja pesando agora na balança. Porque se todo mundo olhar para o Inter, que tem problemas econômicos, mais de 60 milhões de déficit, que não consegue contratar jogadores, que precisa buscar atletas que estejam sem contrato, se a gente olhar para esse Inter, essa oscilação, ela não é absurda. Agora, se a gente olhar para aquele Inter que todo mundo badalou, aí sim, né? Aí... Pois é, até que ponto essa pressão aí, porque o dirigente, ele tá ali no meio, né? Ele tá ali segurando o técnico e sendo pressionado pela torcida, né? E pelo ambiente político. Ah, tem esse ingrediente também. O ambiente político ele é muito específico, ele fica num domínio assim de poucas pessoas que participam ativamente, mas existe a pressão política, porque tem uma eleição. Vamos falar do Grêmio, André? Vamos mudar de quem está mais embaixo na gangorra para quem está em cima? O PP, artilheiro do Grêmio no Grenal, pé quente, quando voltou, fez gol decisivo. Ele deu uma entrevista agora de manhã, já vamos soltar a sonora do PP aí, falando sobre esse gol no Grenal. O PP é o substituto do Cebolinha, então tem esse fardo todo em cima dele e ele já voltou fazendo gol no Grenal. Vamos ver o que o PP falou sobre isso. Olha, sobre as comemorações ali depois do jogo, a gente vibrou muito, né? A gente sabia que era um jogo muito especial para nós, por se tratar do segundo jogo da Libertadores de um Grenal. Então a gente comemorou bastante, festejou muito ali no vestiário, quando chegamos também na quinta, mas a partir das 3h30, que é o horário do nosso treino, a gente focou total no confronto contra o Atlético Mineiro, porque a gente sabe que a gente não pode ficar vivendo apenas do Grenal, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar para poder manter cada vez mais esse bom ritmo de jogo e, quem sabe, poder fazer um grande jogo lá contra o Galo e manter essa sequência boa. André Rara é perspicaz. O que tu percebeu aí quando o PP apareceu na tela? O que ele tem na mão esquerda? Faço ideia, mas tem alguma coisa ali, Olha ali na imagem, ali, ó. Tem alguma coisa ali. No dedo, na verdade, no dedo. Espólios do Grenal. Pode ser. Heranças de um Grenal. Mas tá aí o PP. O PP deve ganhar sequência. Até agora, Grêmio e Inter entram nessa de... É um dilema, né? Coloca o time titular inteiro para jogar, o Inter contra o São Paulo e o Grêmio contra o Galo, e aí fica com possíveis baixas na Libertadores ou não? É um baita de um dilema, para não dizer outra coisa. Então, assim,
o PP deu entrevista. Quem dá entrevista geralmente joga. E ele precisa jogar porque ficou um tempo parado. Então eu diria que ele vai jogar contra o Galo. A gente não tem falado, Jeremias, a respeito do... Logo teve o Grenal, mas teve um assunto que repercutiu bastante, principalmente entre a torcida gremista, foi da rescisão do contrato do Thiago Neves, não é verdade? Verdade. O que aconteceu com esses quase 2 milhões de direitos... Danos morais. Danos morais. Danos morais. O que é isso? Explica. O Thiago Neves e o Grêmio fizeram um acordo fora da justiça, um acordo extrajudicial. E o Grêmio vai pagar quase 2 milhões de reais a título de danos morais, porque o Thiago Neves afirma que não foi comunicado formalmente da rescisão. Ele disse que na sexta-feira pela manhã ficou sabendo por uma mensagem de texto, logo depois de colegas nossos da imprensa noticiarem isso. Então, ele alega que foi exposto, né? Então, o Grêmio, para não levar esse tema para a justiça, já se antecipou e disse, olha só, então vamos pagar aqui esses 2 milhões, vamos pagar parcelado, a conta toda, todo esse pacotão, dá 3 milhões e meio de reais que o Grêmio vai pagar parcelado. Tá? O Grêmio paga, mas o Grêmio prefere pagar para quem resolve. E o Grêmio está atrás de alguém que possa fazer isso, tipo... que é o... Cavani? Cavani. A história do Cavani não vai Mas terminar. ele já recebeu uma outra proposta hoje, né, do time brasileiro, não foi? Hoje não, mas ele recebeu uma proposta de um time que vai desafiar o Grêmio quando? No final de semana. Ixi. O Galo, o Atlético Mineiro está interessado no Cavani também. Galo, Grêmio e Corinthians são os clubes brasileiros que procuraram o irmão do Cavani demonstrando interesse na contratação dele. Você que está em casa, não se canse do Cavani, do assunto do Cavani. O que eu posso dizer para você, o Cavani está na Europa, mas ainda não fechou com nenhum clube. Enquanto ele não fechar com nenhum clube, nós vamos ter que falar do Cavani. Porque o Grêmio está muito interessado no Cavani. E o Grêmio tem vantagem em relação a outros clubes pela posição geográfica, né? Tá pertinho do Uruguai, tá pertinho de Salto. Tá, mas e a posição financeira? Como é que... Pois é. O faz-me rir, né? O Viu Metal. Pois é. Muito bem. Vamos ter que esperar para ver, tá? Tá certo. Até segunda-feira, Jeremias. Não, se tu me chamar, eu vou. Vem, mas fica aí por perto, fica pelas bandas. Então tá. Um abraço, Jeremias Werneck. Olha só, gente, chegou a minha hora preferida aqui do SBT Rio Grande. É hora de quê? Acertou. É hora da gente falar do biscoito Zezé. Hora de saborear e mostrar para vocês essas delícias que são os biscoitos da Zezé. Que além de sabor e qualidade, tem uma história, olha, história de mais de 50 anos. E você aí de casa, não perde tempo e garanta também os seus biscoitos para me fazer companhia nestas manhãs, que agora são de primavera. As minhas dicas são sempre, né? O mignon, lembra do mignon? Olha só que maravilha. Com as diversas opções e sabores aromatizados, como o de churrasco, o folhado doce e o pão de mel. Mas vale lembrar que a Biscoito Zezé tem uma série, são mais de 50 produtos. E você, com certeza, vai descobrir os seus preferidos também. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos no mercado. Na verdade, 52 anos, veio lá de Pelotas. A origem começou em Portugal, ou seja, tem toda uma essência na preparação de biscoitos. Um beijo bem grande para a família Zezé. Muito bem, olha só, gente, daqui a pouquinho vamos falar sobre o auxílio emergencial. A gente vai de novo esclarecer quem pode receber o benefício no dia de hoje. E fica aí porque também tem música e uma história muito interessante de uma banda gaúchesca. Olha só, são 5 países, né, que esse pessoal todo está morando, 5 países diferentes. E aí eles se reuniram para tocar, né, para celebrar nesse período aí de comemorações farroupilha. Eles se reuniram e tocaram, né, juntos, e a gente daqui a pouco vai mostrar para vocês o resultado disso. Ou seja, mesmo em meio à pandemia, via internet, redes sociais, fizeram a apresentação e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. E atenção, outras informações sobre o guindaste que desabou ontem de manhã em Porto Alegre. Olhe o desespero desse operário que sai correndo, o capacete cai para um lado. Um pouco antes, uma senhora passou do ladinho dele. Imagina se esse guindaste cai para o lado da rua, gente. Podia ter acontecido uma tragédia. Eu chamo a Lu Coman e também o Lucas Abate para a gente analisar e entender um pouco mais o que aconteceu. Era uma obra aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. E, na verdade, né, Lucas, não se sabe ao certo o que provocou a queda desse guindaste, né?
André, e até isso vai passar por uma perícia. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros estiveram lá ontem para tentar avaliar mais ou menos o que aconteceu e também se causou algum dano na estrutura do prédio, que felizmente, apesar do estrago na parede, não teve nenhum tipo de dano estrutural. Mas dá para reparar bem nas imagens, André, que um pouco antes da queda, os operários ali, também com as pessoas, estão olhando para cima, observando como se o guindaste errado, né? estivesse apresentando alguma coisa errada, como se tivesse alguma coisa errada ali, e logo na sequência o operário desesperado nem olha para a rua ali, sai correndo desesperado mesmo, podia ter sido inclusive atropelado, mas ele sai e atravessa a rua e na sequência esse guindaste já cai, atinge a parede do prédio e depois cai sobre o portão do prédio vizinho. Então é algo que está sendo investigado para determinar as causas, se foi falha humana, alguma falha no equipamento, mas isso tudo vai ser investigado. O que houve, afinal, né, André? O que houve? O que aconteceu ali? Olha só, eu mandei uma mensagem para o engenheiro Rafael, que é o responsável técnico pela obra, e ele me mandou aqui uma explicação, vou ler para vocês. Ele disse assim, ó, a grua, ela passa por manutenção a cada 15 dias. Eles chamam esse equipamento de mini grua, né, esse guindaste. E no dia anterior, ou seja, na quarta-feira, tinha passado por uma manutenção. Ele disse que são feitos relatórios diários do funcionamento dela, não foi verificado nenhum dano aparente na estrutura dessa mini grua para ela ter caído assim, né? Porque ela simplesmente desabou. A empresa responsável está fazendo um laudo técnico, ou seja, está fazendo uma perícia para verificar o que ocorreu, porque ela é presa por 4 parafusos, né? Claro, enormes esses parafusos, e alguma coisa aconteceu para eles terem se desprendido. Esse equipamento não iria mais ser usado na próxima semana, inclusive já estava previsto a desmontagem já na semana que vem. A empresa que instalou tem toda a documentação em dia, bem como do engenheiro do equipamento. Isso aqui é as explicações do Rafael, que é o engenheiro responsável técnico pela obra. Mas olha um detalhe, André. Ali a gente vê que quando o guindaste cai, não tem aquelas redes de proteções. Foi uma das recomendações que a Defesa Civil fez ontem ali para essa obra. Mas, bom, a rede... Não ia sustentar o guindaste. Não ia segurar o guindaste, né? Isso é uma coisa certa. Isso é óbvio, Podia ter segurado um pouco os objetos que caíram do guindaste, porque a gente vê na garagem ali, quando vai aparecer a imagem da garagem, eu até achei que era um ar-condicionado. Mas cai um dos pedaços, eu acho que um dos motores até, do guindaste. Talvez algumas peças menores poderia, né, ter evitado, né, de com certeza. ter se espalhado. É um equipamento de proteção, né? Até ali, porque às vezes soltam restos viu? da obra. Viu aquele pedaço que cai ali? Sim. Me parece que é do guindaste. Eu achei que era o ar-condicionado, mas não era. Agora, eu fico impressionado quando eu olho para aquela imagem inicial de uma senhora que passa. Ela passa e para, né, O operário já está desconfiado. Ele está parado olhando, olha ali. E aí passa ali a senhorinha. Se for questão de segundos, ele imagina o susto dela. Sim, e ainda bem que não passou nenhum carro. Né? Ô, André. Ainda bem que não passou nenhum carro. Diga, Lucas. Não, e hoje eu fui até o prédio. Ontem, quando caiu o guindaste, a gente foi, nossa equipe deslocou até lá para ver a situação. Chamou a atenção, inclusive, que esse guindaste, ele caiu inteiro, ele não entortou, não foi uma parte dele. Ele caiu inteiro, como se fosse direto da base e caiu. E o relato que alguns moradores ali desse prédio ao lado da Gonçalves Dias me disseram é que já havia uma certa reclamação, alguns moradores reclamavam dessa obra, reclamavam desse guindaste. Então, essa senhora, até que parece que está voltando do mercado, está com algumas compras ali, ela para, dá uma olhada, de repente até fez algum comentário sobre a situação do guindaste, que a gente estava falando que parecia algo errado, e é questão de segundos mesmo que ela consegue sair dali e cai o guindaste. Ela estava bem no ponto onde o guindaste caiu, na entrada da garagem. Impressionante. Bom, o estrondo, imagina, André, Nossa, o estrondo. Susto e o perigo muito grande. E olha, o que tem de prédio em construção aqui em Porto Alegre vale o alerta para outros guindastes, até para que se faça uma revisão. Sabemos que geralmente eles são, né, revisados, mas sempre vale aí o alerta. Obrigado, Lucas Abate. Lu, me ajuda aqui. Tem mais um golpe na praça, gente. Mais um, só para variar, né? A cartilha daqui a pouco vai ser uma bíblia, né? De tão grande, né? A cartilha o Lucas falou de um delegado que fez um livro, né? Sobre golpes. Esse aí é mais um novo golpe. Não é um simples roubo de carro.
tem vários ingredientes, inclusive o uso de um caminhão guincho, né, Lu? De um guincho, olha que barbaridade. Essas imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um Ford Ka, que estava estacionado, é guinchado para cima desse caminhão. Só que detalhe, isso foi um furto. Sim, eles estavam levando, né? O carro não estava estragado, não estava com problemas técnicos de manutenção, não, mecânicos, né? Ele, na verdade, estava sendo furtado pelos bandidos. Que barbaridade. A vítima sequer desconfiou. E aí, agora a gente conta toda essa história, né? Que antes a gente até já interpretou um pouquinho, né? Não, mas é que a gente precisa, porque as coisas, elas são assim. Exato. No dia a dia, na correria das pessoas. A gente cai, porque quem é que não iria desconfiar se recebesse uma ligação do gerente do banco dizendo que tem algum problema na sua conta? Aí a mulher, a proprietária do carro, disse, não, mas eu não tenho problema nenhum. Não, a senhora tem que vir urgente aqui para o banco para resolver. Bom, a mulher foi lá, né, com seu carro, estacionou o carro, foi até a agência e começou. Olha, eu quero falar com o fulano. Não, mas aqui não tem. Não, mas eu tenho algum problema na minha conta. E aí vai para um funcionário, vai para o outro, até que ela descobre que não havia problema nenhum. Nesses 30 minutos que ela tenta resolver o suposto, mas falso problema na conta, os bandidos chegaram com o guincho e rebocaram, levaram o carro, né, dela enquanto ela estava dentro da agência bancária. O próprio prefeito de Imbé foi para as redes sociais e alertou a população, né, em caso receba alguma ligação desse tipo para não cair nesse golpe, né? Daqui a pouco liga para a agência, liga para o seu gerente, dá uma olhada há tantos meios, no aplicativo, no site, para ver se tem algum problema realmente para não cair nesse golpe. E infelizmente, André, o guincho foi visto saindo pela saída norte da cidade, por enquanto o carro não foi recuperado. Meu Deus do céu. Gente, meio-dia e 34 minutos, para quem está chegando agora, estamos falando de mais um golpe. É um roubo de carro. Isso aconteceu no litoral norte. E os criminosos tinham o contato desta pessoa, certamente tinham outras informações, Lu, porque eles não simplesmente dizem, ó, a senhora tem que vir no banco. Eles certamente dizem a senhora que tem a conta tal, que tem o CPF tal, tem o telefone dela, tem endereço, daqui a pouco até para impressionar, eles já dão todas as informações. Duvidando, já diz que é casada com quem, quantos filhos tem. Verdade. Não, e certamente sabiam que ela tinha esse carro, né? Isso aí é uma dúvida que a gente tem, se isso foi um roubo por encomenda, né? Ou se foi assim, a ocasião faz o ladrão. Aí ela foi até o banco e aí eles encostaram com um guincho que a gente não sabe se ele é de alguma empresa, se está inventado um nome do lado do guincho, se ele é roubado também, né, Lu? Porque daqui a pouco também foi roubado. Pois é. Né? E ali em plena avenida, isso é no Imbé, né? Olha a movimentação ali. Pois é, parece movimento central, de verão. Sim. Né? E aí eles encostam ali o caminhão guincho. Deve ter mais de um, porque não é simples assim tu colocar um carro, e até porque tá freado, né? Tava freado. E aí botaram o carro em cima do guincho e deram no pé. Quem vai desconfiar, André, se vê um caminhão, um guincho, guinchando um carro? Ninguém. Agora a gente tem que desconfiar. E ela mesma deve ter saído e alguém deve ter dito, olha, seu carro foi guinchado. Daqui a pouco ela até achou, nossa, será que eu estacionei num local proibido? O Lucas Abate manda aqui uma mensagem dizendo assim, ó, por que fizeram tudo isso? Não era só pegar o carro em outro lugar? E é por isso que a gente questiona, o Lucas, não sei se está nos acompanhando, eles podem ter por encomenda. Não era um carro de luxo, né, Lu? Não, era um Ford Ka. Mas a gente sabe que às vezes tem encomendas, como você bem disse, né? As quadrilhas às vezes precisam de um carro tal, ou para alguma peça. Mas a gente já descobre. Já a gente descobre. Até daqui a pouco. Obrigado, Lu. Meio-dia e 36 minutos. Olha só, gente. O que importa de verdade é a sua saúde e da sua família, não é mesmo? Com ela, não se brinca com a saúde. E não dá para deixar esperando na fila. Por isso, eu estou aqui para falar do maior cartão de descontos do Brasil. É o cartão de todos. Você já imaginou ter atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes com todo esse calor, toda vez que precisa de atendimento, e não precisar remarcar consultas para, meses e meses depois? É difícil de acreditar, né? Pois é possível de acreditar com o cartão de todos. Com ele, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço bem justo e para toda a sua família. Com o cartão de todos, você tem consultas no Clínico Geral por apenas R$20. E as demais especialidades saem por apenas R$28. É barato ou não é?
É barato sim? Então aproveita e peça já o seu pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 4003-5818. Cartão de Todos, juntos podemos mais. Muito bem, atenção para esta imagem aqui de um gatinho que foi atropelado. Uma pequena cidade, Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. Inclusive que vem enfrentando problemas com alta velocidade, né? A cidade é pequena, mas vem enfrentando problemas de alta velocidade, inclusive rachas. A Lu Coleman traz detalhes pra gente do que aconteceu e dessa crueldade, né, Lu? Pois é, olha só, André, na verdade essa câmera noturna é a que mostra o atropelamento do gatinho, tá? Isso aconteceu ali na Travessa Santa Cruz, que fica em Bom Jesus, lá na divisa com Santa Catarina, Campos de Cima da Serra. É uma cidade pequena, um bairro residencial. Isso aconteceu na madrugada de ontem e aí a gente viu que um carro, olha lá ele, ó, ele passa em alta velocidade, atropela o gatinho, que fica ali agonizando. Infelizmente ele não resistiu. Era o gato da família que mora nessa casa aí, que tem essa câmera de segurança e flagrou tudo. As crianças estão arrasadas porque o tigre, como ele era chamado, acabou falecendo. Agora, olha o que é pior, André. A gente tem uma outra imagem na mesma rua, no mesmo local, meio-dia. Olha ali, ó, tem um menino de 10 anos passando. Olha a velocidade desses dois carros passando. Um racha ao meio-dia nessa rua de Bom Jesus. Não dá para acreditar, né? E vejam que é paralelepípedo, né? Eu acho que poucas ruas da cidade de Bom Jesus têm asfalto. E mesmo assim, ao meio-dia, inacreditável. Inacreditável, André. E olha só, a moradora dessa casa, a gente entrou em contato, ela foi para as redes sociais, né, fazer, enfim, um escarcéu pedindo uma medida da prefeitura. E entre elas, de repente, uma lombada, um quebra-mola ali para evitar o excesso de velocidade nessa rua residencial. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura que disse, não, já está lá. Mas, ó, a moradora tirou foto agora, nesse momento, e nos mandou. Está em construção. Então, na verdade, colocar aí a boca no trombone, né, para reclamar dessa situação deu certo. Agora, então, eles estão ali construindo essa lombada para ver se cessa essa questão aí dos motoristas, mas tem que pegar, tem que a polícia municipal lá, a guarda municipal, pedir para a brigada militar, seja o que for, precisa tomar uma providência, né? Não só colocar o quebra-molas ali, mas tem que tomar uma providência, tem que multar essas pessoas, que isso? Pois é. Fazendo uma pista de corrida no meio de uma cidade pequena. Olha a crueldade, tem que identificar esse carro aí. Ali, olha, né? tem que o correto é identificar esse motorista que fez isso. Tá? Porque duvido que ele não tenha visto, porque uma batida de um animalzinho como um gato dá um barulho, dá um estouro, né? Quer dizer, deixou o bichinho sofrendo, não parou, tem que ser responsabilizado. A gente até entende, daqui a pouco estava escuro, mas estava em alta velocidade. É óbvio que quando a gente atropela, enfim, por acaso, algum animal que está passando, a gente sabe, né, André? Poxa! Pelo amor de Deus, alguma coisa você passou em cima, não parou, não olhou para trás. Ou então, se a pessoa disser, eu não vi o gatinho, me desculpa, então tu precisa botar um óculos ou tu precisa prestar mais atenção na rua que tu está dirigindo. Começa por aí. Então tem que responsabilizar. A lei não manda responsabilizar, isso é um crime. Isto é um crime. E aí tu pensa, né? Lá em maio aconteceu aquele racha. Ao meio-dia, tinha criança na rua. Aquele menino que está entrando ali na casa tem 10 anos. Imagina se estivesse atravessando a rua. Não, alguma coisa. Isso foi em maio. Nós estamos agora em setembro. Pois é. Setembro. Então a pergunta que fica, o que lá a prefeitura, né? A prefeitura aqui, a Secretaria de Trânsito, Bom Jesus é uma cidade pequena, mas tem que ter alguém que cuide do trânsito. Sabe então, uma coisa, André? Por favor, alguma providência urgente tem que ser tomada, porque... E ali é uma curva, eu acho que o carro, ele faz... os dois ali brincando, gente. Mas o que é isso? Tem que identificar e responsabilizar. Diga, Lu. As autoridades, às vezes, ficam brabas quando as pessoas vão para as redes sociais, né? Reclamar de alguma situação. Agora, você pensa, eles convivem com essa situação, esse problema diariamente. Aí eles tiveram que perder o gatinho, ou seja, para daí ir nas redes sociais, porque as crianças estavam desesperadas, estavam arrasadas, reclamando dessa situação, para então a prefeitura fazer alguma medida ali para tentar controlar a velocidade desses motoristas. Para quem está chegando agora, meio-dia e 42 minutos, essa cidade é a pequena, querida cidade de Bom Jesus, um carinho muito grande que a gente tem por Bom Jesus nos Campos de Cima da Serra, uma cidade bastante gelada. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar, Lu, previsão de 40 graus no Rio Grande do Sul nesse fim de semana. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas aposto que em Bom Jesus não vai ser 40 graus.
graus, né? Olha, não deve ser tanto. O negócio é ir para lá para a gente se refrescar, quem puder ir para lá. Não, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o tempo, porque a Estael Cias mandou uma mensagem de um alerta com risco de temporais. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu estou chamando a atenção para a querida cidade de Bom Jesus, que fica nos campos de cima da serra, perto dos cânions, né? Disso que aconteceu, o atropelamento de um bichinho. É um gatinho, sim, um gatinho que foi atropelado. Podia ser como foi o gatinho, podia ser uma criança, podia ser uma idosa, podia ser uma pessoa, podia ser um acidente, né? Olha só como as casas são perto da rua, Lu. Num acidente... não, o detalhe que eu não falei, estavam fazendo um racha durante o dia. Tá aí, ó, a imagem dos carros e aquela senhora ali com um cãozinho só admirando, né, a pista de corrida que se transformou na cidade de Bom Jesus, nos campos de cima da serra. Uma pista de paralelepípedo, né? Ou seja, daqui a pouco você dá ali uma freada brusca, sabe-se lá onde é que vai parar esse carro, em cima de uma casa. Lu, adiante onde eu tentei ver a curva, ali na curva já é chão batido. Pois é. Não é nem paralelepípedo. Ali, se tu pega aquela curva nessa velocidade, sabe lá o que vai acontecer. Olha aqui, ó, ali não é paralelepípedo. E a cidade de Bom Jesus, para quem não conhece, é uma cidade pequena e é na cidade que ela tem esse calçamento. Fora disso, é campo, é terra mesmo. Então, um carro numa velocidade dessa que pega uma curva, isso é um perigo para todo mundo. É um perigo, então. É muito perigoso, muito perigoso. E sabe, André, eu fico indignada porque, claro que esse problema foi lá em Bom Jesus, uma cidade pequena, super residencial, mas isso a gente também vê aqui em Porto Alegre, a gente vê em várias cidades, as pessoas acham que as ruas são pista de corrida. Então, assim, ó, 60 km por hora são as avenidas de grande velocidade, de alta velocidade das cidades. Agora, ruas residenciais é 30, no máximo 40, André. Ô, Lu, outra coisa que eu me dou conta, gente, olha só a que ponto que a gente chega, tá? É o tipo de coisa, tem aqui na estrada, deixa eu pensar, aqui pertinho de Viamão, ali é a 118, né? A 118 começa em Sapucaí e vai até Viamão. Ali no trecho de Viamão tem uma placa, até pouco tempo atrás tinha uma placa dizendo que tinha problema na pista, tá? Buracos. Exatamente. Aí eu passei e eu disse assim, mas que coisa, mas... Né? Quer dizer, ao invés de consertar o buraco, é mais fácil botar uma placa? E aí eu vejo essa imagem e me dou conta disto, porque a gente não mostrou agora, a gente só mostrou antes, mas para quem está acompanhando a gente agora, mostrando esse racha que vem acontecendo em Bom Jesus... A Lu mostrou pra gente, para aí a imagem. Colocaram, a pedido da família, porque os moradores ali, qual é a solução para eles? Põe um quebra-mola. Sim. Né? Quer dizer, tem que botar o quebra-mola ou tu tem que ir atrás de quem está correndo acima da velocidade e punir essas pessoas? Sim, senão a cidade vai virar um quebra-mola, né? As pessoas primeiro têm que respeitar a lei. Outra, o quebra-mola, pelo que diz hoje a legislação, ele não pode ser colocado em qualquer lugar. Não. Em lugares especiais, hospitais, em escolas, né? Não pode sair colocando quebra-mola por tudo que é lado. E eu não sei se esse quebra-mola aí, não sei se vai resolver muita coisa. Porque a gente está olhando, não me parece que seja... Né, parece uma elevada ali, né? Exatamente. Então tem sim, que pegar essas câmeras que tem pela cidade, se a prefeitura não tem câmera instalada, que pegue as câmeras dos moradores e vai identificar. Porque é o seguinte, quem é que não se conhece numa cidade pequena como essa? A não ser que seja alguém de um outro município. E ali nas câmeras dá para ver, né? Pelo menos o carro, a cor, o modelo. Porque é o seguinte... Hoje é um gatinho, amanhã pode acontecer o quê? É um carro que se descontrola, invade uma casa. Vejam só o perigo dessa residência racha, aqui. Esse racha é impressionante, impressionante. Não. Eu sou uma pessoa que sou muito crítica em relação a isso, sabe, André? E às vezes eu tô atravessando, eu moro numa rua em que as pessoas, é aquela coisa, taca-lhe pau nesse carrinho, elas ficam passando naquela velocidade. E às vezes eu tô passando por ali, eu quase sou atropelada. Mas, Lu... E aí você imagina uma criança, uma idosa, uma pessoa que está daqui a pouco no celular. Agora a gente teve algumas alterações no Código de Trânsito. Eu lembro que até a Disa Gonzaga, né, da Fundação Tiago Gonzaga, há muito tempo ela vinha até pedindo espaço em meio à pandemia e participando de diversos veículos de comunicação, de algumas alterações, o aumento do número de pontos e tal. A preocupação é que isso possa piorar ainda mais o comportamento do motorista.
essa discussão a gente entra em outro momento. A questão é que o nosso motorista, e com respeito àqueles que são corretos, mas tem muito motorista que não está nem aí. Não tá é nem aquele aí. mesmo que não usa máscara, que acha uma frescura esse negócio de pandemia. E se passa um pedestre que faz buzina, sai daí, sai daí. Não, é uma coisa assim, é uma coisa impressionante. Assim como o brasileiro tem a paixão pelo carro, é no carro que ele destila todas as raivas que ele tem. É uma coisa assustadora, porque um carro na mão se transforma numa arma. Até daqui a pouco, Lu. 12h e 48 minutos. E olha só, todo mundo sabe que as máscaras de proteção, né, as respiratórias, são itens obrigatórios e importantes para a gente se proteger do coronavírus. Mas muitas vezes os elásticos machucam as nossas orelhas, tá? Quando a gente usa. Agora não mais. Na tela a gente explica. Vânia é dona de casa e toda vez que vai para a rua, a companheira vai junto, é claro. Só que a máscara incomoda, porque ela é alérgica aos elásticos que ficam atrás das orelhas. Ele machuca e, para mim, principalmente, que tenho alergia, ele está me dando alergia atrás. Tem que ser um elástico antialérgico, isso não existe, né? Então, esse aqui veio bem a calhar. Para mim vai ser excelente. Esta lojista também reclama de dores por causa do equipamento. Acontecendo muito de machucar, até já aconteceu de eu ter que trocar também, porque como o pessoal faz assim, não é um padrão, né? Daí às vezes aperta, machuca bastante. 85 mil extensores de máscaras foram distribuídos em todo o estado pelo sistema FEComércio RS, Sesc e Senac. O objetivo da campanha é incentivar a população a manter os cuidados contra o coronavírus, sem deixar de lado o bem-estar. E fazer essa distribuição, então, em todo o estado do Rio Grande do Sul, especialmente aos profissionais de saúde, mas também algumas outras atividades, né, tentando ajudar a minimizar as dificuldades que eles enfrentam nesse período. Com o extensor, a pessoa consegue permanecer com a máscara por mais tempo sem tocar. Quem testou, aprovou. O que antes era um problema, agora não é mais. Ótimo. Principalmente para quem usa óculos, não está embaçando. E a ideia é isso, é ajudar a minimizar as dificuldades do uso contínuo de máscara nesse período da pandemia. A ideia é excepcional. E outra coisa, Lu, tá vindo o verão, a gente vai ter temperatura alta. E a máscara, ela aumenta, né, a temperatura do rosto. Eu vou te contar um segredo aqui, que o problema que eu tô enfrentando por causa da máscara. Uma espinha bem aqui onde ela... no nariz. Então aqui eu até passei, a gente Sim, passou porque fica abafado, né, na Exatamente. pele. Eu tava esses tempos com algumas espinhas e é bem comum ver aparecimento de acne em razão do uso da máscara. Então não se assuste, né? Que a gente tá bem, seria bom ficar, né, adolescente, né? Voltando aos tempos da adolescência com espinhas, mas não. São efeitos... Mas sabe, André, eu acabo usando, né, essas máscaras aqui que a gente consegue ouvir melhor a voz do repórter. Isso. Mas eu também uso muito máscaras assim, ó, que dão... ela encaixa e ela tem um elástico mais fininho. Mas esses extensores, eles realmente ajudam muito, porque dão uma folga para nossa orelha, né? A gente já tem até aquele meme, como é que vai ficar nossas orelhas depois da pandemia, meu Deus do céu. Cadê o Lucas? Cadê a máscara do Lucas Abate? Hein, Lucas? Ó, vou ficar que nem o Lucas aí, ó. Ô, André, eu tenho dificuldade com máscara. É complicado para mim. Aquela na orelha puxa. Ó, essa aqui para mim, ó, ela tranca aqui atrás na orelha, passa por cima da cabeça. Essa para mim é um modelo ideal, porque fica bem presa, não corre risco. Às vezes a gente está falando muito aqui, tá sempre na rua, aí começa a falar, começa a máscara escapar. Então eu gosto desse modelo que tranca por trás do pescoço e também por cima da cabeça, que a gente fica um pouco mais confortável. Mas realmente é complicado, André, se adaptar com uma máscara assim. Cheio de nós e tops. Sabe que eu sei de um caso de uma pessoa que estava com uma máscara escura no sol, agora dias atrás, e deu uma alergia muito forte. Também é importante a gente ter esse tipo de cuidado, porque a máscara escura, a gente sabe que o preto, ele absorve, né? Absorve o calor. Fiz aqui um nó aqui, André, só um pouquinho. Deixa deu um nó do retorno do ponto eletrônico. Legal. Não tô te ouvindo aqui. Tá. Não, eu tava explicando o que estava acontecendo. Fui botar a máscara e assim, quase mandei longe aqui o ponto, daí eu não tava te ouvindo. Tá bem, até daqui a pouco, Lucas, a gente volta em seguida para falar sobre o auxílio emergencial. Até já. E olha só, Lu, atenção, viu? Para a previsão do tempo nos próximos dias. Recebo aqui a mensagem da meteorologista Estael Cias e ela faz alertas importantes, porque há risco de temporais, né?
com vento forte e granizo a partir de hoje aqui no Rio Grande do Sul. Mas também esse calor, né? Não, e amanhã vai aumentar, principalmente no norte e noroeste. O sábado vai ser de sol. A gente não vai ter, a partir de hoje que começa a instabilidade lá pelo sul. Mas a gente vai ter até amanhã sol, nuvens e o ar amanhã vai estar muito quente, um vento norte. E então no norte e noroeste é onde a gente vai ter as temperaturas mais altas, onde podem chegar inclusive a 40 graus. Meu Deus do tá? céu. Norte e noroeste. Haja saúde, hein? E o alerta, a gente tem um mapa aqui, só para mostrar aqui para as pessoas, o alerta principalmente é essa região aqui, ó, que faz a fronteira aqui do Brasil com a Argentina. Né? Aqui a fronteira é com o Uruguai, aqui é com a Argentina. Então, essa faixa aqui, olha só, Santa Rosa 35, Uruguaiana 30. Então, este é a região com maior perigo na fronteira aqui com a Argentina. E no domingo, então, a chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul. Fim de semana chuvoso, então, exatamente. André. Depois dessa semana tão bonita, tão ensolarada. Verdade. Então, a gente vai ter calor até amanhã. E aí, isso de um modo geral, porque já no sul do estado já começa a mudar a partir de hoje. Mas fica este alerta, a gente vai ter um sábado muito quente, temperaturas muito altas e de sábado para domingo a gente vai ter essa mudança com o risco de temporal e vento muito forte em todo o Rio Grande do Sul. Então, como eu disse, não vai ter uma chuva por vários e vários dias, mas o domingo vai ser chuvoso em todo o Rio Grande do Sul, com chuva a qualquer hora do dia, alternando então. Como eu disse, alternando, a gente não vai ter uma chuva constante. A gente vai ter no domingo risco de temporais e momentos de sol, né? E também com momentos de chuva. Porto Alegre, olha só a projeção, sexta hoje chegando a 29 graus, sábado 31, aí domingo vejam como já cai. E na segunda o tempo volta a ficar com nuvens, com temperaturas amenas. Em resumo é isso, obrigado Estael Cias por ter atualizado a gente, principalmente por causa do alerta de temporais a partir então de hoje à noite aqui no Rio Grande do Sul. A operadora TIM está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. Confere só. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de R$ 949 à vista. R$ 949 à vista, ou em até 12 vezes sem juros. E você ainda tem muita internet com Facebook, com Instagram e o WhatsApp. Dá para acreditar? Sim, na TIM dá para acreditar. Então não perde tempo e vá até uma loja TIM e aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Descubra o seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. As lojas TIM estão atendendo, seguindo todas as orientações de prevenção ao Covid-19. Venha ser TIM Controle. Saiba mais em tim.com.br. Cadê o nosso Homem Caixa? Cadê o Lucas Abate? Porque hoje tem pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial. Lucas Abate. Olha, a transmissão foi dessa semana, né, Lucas? Com participações no nosso Facebook. A nossa live com participações do Brasil inteiro, as pessoas interessadas e acompanhando todas as informações do auxílio emergencial. Hoje quem recebe, Lucas? Olha, André, 2 grupos hoje. Primeiro, para dizer que a gente fica muito feliz com a participação de todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente lamenta, né? Porque se tem essa participação muito grande é porque muita gente ainda tem dúvidas sobre o programa. Mas hoje 2 grupos recebem o benefício. Primeiro, ainda aquelas pessoas do ciclo 2 vão receber entre a primeira e a quinta parcela, ainda no valor de R$ 600, os nascidos em setembro, que ainda tem alguma dessas parcelas, das primeiras 5 parcelas para receber, então vão receber hoje o crédito em conta no aplicativo. É aquele momento em que pode fazer pagamento de contas, boletos, usar o débito virtual, mas não pode ainda fazer saque ou transferência. Lembrando que tem gente que teve, por exemplo, o benefício suspenso por um tempo, depois liberado novamente, então nesse ciclo pode receber mais de uma parcela ao mesmo tempo, portanto o valor pode ser maior, pode ser R$ 1.200, R$ 1.800. E o segundo grupo, aí já referente à sexta parcela, a sexta parcela no valor de R$ 300 é para os beneficiários do Bolsa Família, aqueles hoje com o NIS, o número de identificação social terminado em 7, portanto recebendo hoje a parcela no valor de R$ 300. Já que a gente está falando da sexta parcela, André, tem muita gente perguntando como vai ser o calendário para as pessoas do aplicativo ou do cadastro único.
por enquanto não tem definição. Só foi definido que a Caixa que vai ser responsável por elaborar esse calendário de pagamento, mas por enquanto não se tem uma previsão de como vai ser o pagamento da sexta parcela já no valor de R$300 para as pessoas que não recebem pelo Bolsa Família. Muito bem, então está aí dado o recado, importante essa informação. Muita gente ainda reclamando, né, que são só 300, mas antes 300 do que nada, pelo menos até dezembro vai ter esse valor. E as pessoas que tiverem dúvidas, Lucas, né, quais são os canais disponíveis ainda para que as pessoas possam recorrer? O site do Dataprev, o site do auxílio emergencial da Caixa, que tem todos os detalhes, o telefone 111 e também, André, toda terça nossa live aqui no Facebook da SBT, que a gente também tira as dúvidas. Vou vender meu peixe por aqui. E fica aqui junto comigo. Cadê a Lu Coman? Lu, vem para cá também para a gente encerrar todos nós juntos. Já vou chamar todo mundo aqui, vem Fernanda, vem a Lili, vem o pessoal da técnica. Hoje é sexta-feira. Não vai terminar, não está encerrando. Eu já ia encerrar, mas fiquem aqui comigo, olha só. Tem uma banda gaúcha, tá? Uma banda gaúcha formada há 20 anos que se reencontrou agora na pandemia. Então, graças à tecnologia, o grupo voltou a fazer música, respeitando o isolamento, o distanciamento social, quebrando fronteiras literalmente entre 5 países. Vejam só. Londres, Portugal, Equador, São Paulo, Porto Alegre. Em cada um desses locais está um músico da Malditos Clovis Band, uma antiga banda da capital gaúcha. O repertório da Malditos era muito vasto, né? A gente passava pelos anos 60, pelos anos 70, a gente tocava Bee Gees, a gente tocava Michael Jackson. Os integrantes dessa banda gaúcha se espalharam pelo mundo. Eles se conheceram adolescentes, ainda no colégio. A escola particular, que nem existe mais, tinha música no currículo. E foi a música que fez com que eles se reencontrassem 20 anos depois. As imagens antigas foram resgatadas pelo professor Clovis, que aproveitou a pandemia para enviar a recordação aos alunos. Eu me sinto realizado, porque o pessoal gosta da música, entendeu? Isso aí é uma questão de investimento em educação musical, né? O pessoal está falando muito que a pandemia está deixando todo mundo isolado, mas será mesmo? Ou será que a gente está mudando a forma de se relacionar? Às vezes a gente está do lado de alguém e passa um ano sem ver. Durante o isolamento, os amigos voltaram a se encontrar virtualmente e decidiram eternizar os tempos da adolescência em um novo clipe. Cada um no seu canto, do seu jeito. Manuela, por exemplo, é psicóloga em Londres e se conecta do trem. Todos nós aqui ainda estamos, assim, acho que a Marina que tem menos envolvimento, né? Mas todos nós temos algum envolvimento com a música. Eu, depois da Malditos, ainda tive uma outra banda também e eu continuo tocando. Tô chegando em Colchester. O mais incrível é que a gente teve por muitos anos na mesma cidade, a gente não se encontrava, a gente pouco se via. Tem gente que está em outro continente e a gente teve essa oportunidade de se encontrar. Eles precisaram vivenciar a distância para se sentirem juntos novamente. A ideia é continuar, né? A gente deixar aberto esse canal sempre. E tantas recordações, tantas coisas, todas as coisas que o pessoal colocou aqui. Então, com certeza, vem mais. Que ideia espetacular, né, Lu? Lu, olha só, um alerta para as pessoas. Nós falamos há pouco de bichinho ser atropelado, gatinho. Um alerta muito importante e vejam que imagem que nós vamos mostrar agora. Impressionante. Esses 2 cavalos, olhem só o que acontece, gente. E o cavalo levanta elegantemente e segue o caminho. 2 cavalos soltos, André. 2 cavalos soltos, gente, isso é um alerta. A gente, no segunda edição, 19h20, com o Marcelo Chemali, vai trazer mais detalhes. Olhem só o carro como ficou. Sim, e a gente vai ver depois que os ocupantes, eles saem, tá? Eles não ficaram feridos, mas imagina o susto. Nossa. Porque eles vinham daquela curva.
Essa é aquela estrada que liga Gramado a São Chico, André. Isso aconteceu quarta-feira, dia 23. 2 cavalos soltos, o que sempre é um risco, né? Ainda mais uma estrada. O carro fez a curva e se deparou com um cavalo que foi ali atropelado, saiu andando e, por sorte, ninguém ficou ferido. Mas que perigo isso. Então fica o alerta, porque seguido a gente vê se não é cavalo, né? O gado que está espalhado por aí, o pessoal gosta de colocar, às vezes, amarrar perto da estrada para pastagem e aí os animais se soltam. Então fica esse alerta. Primeiro, pedido para que os donos de animais tenham mais cuidado, né? A gente não sabe o que aconteceu nesse caso, mas fica o alerta. Alguém pertence a esses animais. E o segundo, o motorista que tenha, né, sempre a atenção redobrada. E esse aí não estava em alta velocidade. Não, conseguiu ainda frear, e olha, né, para André? atropelar um cavalo, o carro, o animal poderia ter entrado vidro adentro ali pela frente, poderia ter provocado E normalmente acontece, né? Às vezes o próprio motorista pode ter uma batida muito forte, porque o animal, às vezes, ele é projetado para dentro do carro. São acidentes terríveis. Tá certo. Por sorte, esse aí terminou com ninguém ferido gravemente. Então fica esse alerta importante. Lu, vamos agora tirar essa imagem aí, porque a gente chegou agorinha essa imagem, por isso que a gente quis mostrar. A gente vai encerrar com essa banda que a gente mostrou há pouquinho, né, integrando diversos países, se reuniram cada um no local, que se reuniram e celebraram, né, as músicas, não só do Rio Grande, mas a música brasileira. Então a gente termina aqui. Né, André? Sexta-feira, a gente volta na segunda, desejando um excelente final de semana a todos. Um beijo grande. Tchau, Lu, bom fim de semana. Beijo. Obrigado, audiência espetacular, mais uma vez, de coração, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.